Olá, eu sou Cristina Cerelli Vargas, estou aqui hoje com muita alegria para compartilhar com você um pouquinho da minha história de vida. Mas antes de iniciar o meu testemunho pessoal, eu quero te lembrar de se inscrever neste canal, toque aí no sininho, dê um like no final e compartilhe não só esse vídeo, como os outros vídeos deste canal, para que outras pessoas também possam ser edificadas através dos testemunhos que temos neste canal. Bom, eu sou psicopedagoga, eu sou escritora, já tenho 2 livros publicados, sou casada, tenho 3 filhas, 2 noras lindas e eu nasci numa família totalmente disfuncional, uma família bem desestruturada. Eu sou a filha mais velha, mas quando eu era bem pequena ainda, a minha mãe e meu pai se divorciaram, então ela levou a mim, a minha irmã, para morarmos juntamente com ela na casa dos meus avós maternos, onde nós fomos criadas pela nossa avó materna. O meu irmão, na época um bebê, foi criado pela minha avó paterna. Mas depois do divórcio dos meus pais, eu não me lembro de nenhum contato com meu pai. Eu cresci com uma coluna, uma lacuna vazia dentro de mim em relação à figura paterna. Ele nunca nos deu uma provisão material, nunca me ligou no dia do aniversário. Eu não tenho lembrança de eu me sentar no colo do meu pai ou de ouvir um elogio, não tinha nenhum contato. E eu fui crescendo com essa lacuna vazia dentro de mim. Todos os domingos eu via os meus primos indo para a casa da minha avó para almoçar, junto com o pai, com a mãe. Então, desde pequena, eu comecei a nutrir dentro de mim um desejo de ter uma família bem estruturada, uma família onde o pai, a mãe, os filhos convivessem ali juntos, que para mim eu denominava como uma família normal, que naquela época eu não tinha. Comecei a namorar muito cedo, com apenas 13 anos, e foi com esse namorado que eu conheci quando eu tinha 13 anos, que nós nos casamos. 5 anos e meio depois do início do namoro, eu tinha 19 anos e ele 22 anos. Logo depois chegou o nosso primeiro filho, Rafael. Só depois que nós nos casamos é que fomos fazer faculdade. Mas nós éramos muito imaturos naquela época, como se esperar um jovem de 22 com uma jovem de 19 anos. E as coisas começaram a ficar muito difíceis, veio o nosso segundo filho e nós começamos a passar por uma situação financeira muito delicada. A empresa familiar a qual o meu marido pertencia, ela entrou em falência, eram várias empresas e começou a nos faltar dinheiro até para o básico, e com isso as brigas vieram. Eu não tinha sabedoria para sustentar aquele casamento e eu cobrava muitas coisas do meu marido, a gente brigava demais, não passava um dia sem que nós não brigássemos. E começamos a cogitar também numa separação, num divórcio, porque nós achávamos naquele tempo que essa seria a única solução para a nossa vida. Mas foi nesse tempo que meu esposo foi convidado para uma reunião de homens de negócio, um almoço, e ali, naquela reunião, daquela associação, ele ouviu testemunhos de vários homens, e alguns deles haviam passado o que nós estávamos passando naquele momento. E ali naquela reunião, ele viu algo em comum em todos os homens, todos que estavam ali falando da sua vitória, da transformação da sua vida, do preenchimento do vazio do seu coração. Eles tinham algo em comum. Cada um daqueles homens havia entregado a sua vida a Jesus Cristo e começaram a andar segundo os caminhos de Deus, segundo o que a palavra de Deus orientava. E meu esposo foi muito tocado ali naquele almoço, e ali ele também entendeu que ele precisava de Jesus na sua vida. E ali naquele almoço ele se rendeu ao senhorio de Cristo, ele reconheceu seus pecados
e se arrependeu diante de Deus, pediu a Jesus naquele momento que fosse o seu Senhor e seu Salvador. Esse foi um divisor de águas na nossa vida, porque eu comecei a ver mudanças no meu esposo. Ele era muito autoritário, muito arrogante naquela época. Ele começou a me pedir perdão, ele nunca tinha feito isso. E ele começou a dizer que me amava, também era algo que não existia no nosso casamento, dizer um para o outro, eu te amo. Eu comecei a ver a mudança dele. Ele me convidou para ir naquelas reuniões também, eu comecei a frequentar. A princípio eu frequentava como um evento social, porque eu gostava de estar com aquelas pessoas, eu gostava de ouvir as coisas que aquelas pessoas falavam. Mas numa daquelas reuniões também que eu fui, eu entendi que eu precisava me render a Jesus, que eu precisava pedir a Jesus perdão pelos meus pecados, que eu precisava da sabedoria que só Ele poderia me dar. E numa daquelas reuniões eu pedi ao Senhor Jesus que viesse fazer morada em mim. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus e coisas começaram a acontecer. Uma das primeiras coisas foi que o nosso casamento ele começou a ser restaurado, porque eu me dediquei a aprender a ser uma mulher sábia, uma mãe sábia, a mudar a minha conduta com meu marido, com os meus filhos. Nessa altura nós já tínhamos 2 filhos, esses 2 meninos, um com 7 anos, outro com 4 anos. E ali então começou a haver uma transformação dentro de mim, eu comecei a ficar mais calma. Antes as nossas brigas eram muito sérias, um queria falar mais alto que o outro e principalmente eu achava que eu tinha que vencer as brigas, então se ele falava alto eu gritava mais alto ainda, porque eu achava que assim é que eu iria vencer aquelas discussões. Mas a gritaria foi acabando dentro da nossa casa, as brigas, e nós fomos dando lugar aos ensinamentos da palavra de Deus para um casamento abençoado. Cada um de nós foi admitindo as suas funções, ele sua função de marido, eu a minha função de esposa, e assim a gente foi alinhando o nosso casamento, e o nosso casamento foi totalmente restaurado. E hoje nós trabalhamos com casais, nós abrimos a nossa casa para ensinar casais como ter um casamento bem estabelecido, bem sucedido. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele conhecia muito bem aquela lacuna vazia que havia dentro de mim por causa da ausência paterna. E eu tinha um desejo muito grande de ter uma filha. Sempre quis ter uma filhinha, mas eu achava que 2 filhos já estava bom. Foi quando o Senhor falou muito forte ao meu coração, que Ele conhecia aquele desejo do meu coração. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E então eu mudei de ideia, eu aceitei a ideia de ter mais um filho e Deus nos deu a nossa filha, a Débora. E quando a Débora era ainda recém-nascida, eu contemplando a Débora no seu bercinho, foi muito forte dentro de mim uma voz dizendo que a Débora estava ali totalmente despreocupada, ela não se preocupava se alguém ia alimentá-la, ia trocar a fraldinha dela se sujasse, e que daquele jeito despreocupada, daquele bebê recém-nascido ali, assim eu poderia ser em relação a Deus, o Pai. E essa voz no meu interior, eu sei que hoje que a voz do Espírito Santo continuou a ministrar o meu coração, dizendo, seu pai terreno falhou com você, mas eu nunca vou falhar com você. O seu pai terreno te abandonou, mas eu nunca vou te abandonar. E naquele momento foi a primeira vez, depois de quase 3 anos já que eu tinha entregado a minha vida ao Senhor Jesus, que eu consegui fazer oração, iniciando a minha oração, chamando Deus de Pai, porque essa palavra ela não saía dos meus lábios, porque eu nunca tive um pai, uma pessoa para eu chamar de pai. E a partir daquele momento houve um romper dentro de mim. Eu entendi
que eu precisava liberar perdão para o meu pai, e eu comecei a trabalhar esse perdão, a liberar. Foi um processo, não foi da noite para o dia, foi um processo, até que um dia eu recebi a notícia. Eu tentei uma certa vez ir até meu pai, eu gostaria de falar para ele que eu já tinha perdoado, mas ele não aceitou a minha visita. Até que um dia eu recebi uma ligação da minha mãe dizendo que meu pai tinha falecido. E naquele momento eu chorei muito e eu não entendia por que chorar por causa de uma pessoa tão ausente na minha vida. Fui ao velório, fui ao enterro. Apesar de tudo, eu achei que essa seria uma forma de honrar o meu pai. E eu fiquei 3 dias chorando muito e eu não entendi por que eu chorava tanto pela morte do meu pai. Até que eu ouvi o Senhor falando no meu coração, um versículo que está em Hebreus 9:27, que diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu ali meditando naquele versículo, o Espírito Santo de Deus novamente falou ao meu coração: o seu pai, o que ele tinha que fazer com você em vida, ele não fez. Agora ele vai ter que prestar contas a mim. E eu entendi ali que eu precisava terminar, completar o processo de perdão em relação ao meu pai. Então eu escrevi numa folha em branco tudo que eu achava que meu pai tinha falhado comigo. Eu fiz ali uma lista que foi muito dolorosa de ser feita, porque tocava diretamente nas feridas da minha alma. Mas após fazer essa lista, eu levantei aquela lista e falei com o Senhor Jesus: todas essas dívidas que meu pai tinha comigo estão canceladas. Então eu rasguei aquela lista. Naquele momento, naquela mesma hora, veio ao meu coração a paz, aquele choro passou, porque eu liberei o perdão. E é tão interessante que o meu primeiro livro, eu falo para as mulheres, chama-se Proteja-se Mulher, onde ali eu escrevi os ensinamentos que eu fui recebendo através de observar a vida daquelas mulheres com quem eu estava convivendo, como elas tratavam o marido, aquilo que eu aprendi na palavra de Deus, coisas que eu li nos livros e comecei a pôr em prática dentro do meu casamento, dentro da minha família. E o segundo livro, Nuances da Paternidade, é onde eu abordo exatamente o tema da importância da figura paterna na vida, tanto do homem quanto na vida da mulher, e as marcas que uma má experiência com a figura paterna, as marcas negativas, como elas podem influenciar a nossa vida, até mesmo quando já somos adultos. E como é possível uma restauração de Deus nesta área. Eu espero ter edificado a sua vida e nessa hora eu gostaria de orar por você, colocar sua vida na presença de Deus. Senhor, eu abençoo cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor continue ministrando, Pai, sobre cada coração. Pai, restaura os casamentos que precisam de restauração, Senhor. Toca no coração do marido, toca no coração da esposa e converte o coração do marido à sua esposa, da esposa aos seus maridos. Abençoa essas famílias representadas pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pai, se há alguém também que precisa liberar perdão para quem quer que seja, que o Teu Espírito Santo capacite essa pessoa a perdoar e, se necessário for, a também pedir perdão, para que haja relacionamentos restaurados, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo Teu poder sobre as nossas vidas, de mudar a nossa sorte. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.